Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a outra sessão do Fashionomics, Programa Accelerator. Por favor, se organizem, estamos começando essa sessão agora. Boa tarde a todos, meu nome é Omola Baki. Eu trabalho com a Creative Economic Practice em CC Hub, estou no escritório de Lagos. Sejam bem-vindos ao programa Accelerators Online Fashionomics. Hoje vamos cobrir o tópico de governança corporativa para SMEs e startups. A tradução está disponível em inglês, francês, português e árabe. Nós solicitamos que você procure pelo ícone de interpretação no canto inferior da tela para selecionar o seu idioma de preferência. Sejam bem-vindos à sessão de hoje. À medida que você está aguardando, por favor, iniciem a câmera se vocês puderem. Compartilhem no chat o que vocês querem aprender com essa sessão. Algumas regras. Antes de nós começarmos, nós temos algumas regras. Ligue a câmera se você puder, use o chat para fazer perguntas, levante a mão se quiser dizer alguma coisa, deixe o seu microfone no mudo a menos que queira falar, participe de forma ativa, dê espaço para outros participarem. Por favor, verifiquem que o nome do Zoom seja o mesmo do que o que você fez inscrição. Nós vamos verificar a presença em qualquer momento da sessão, então, por favor, verifique que o seu nome do Zoom seja o mesmo que o seu nome. Por favor, conheça a nossa facilitadora. Hoje será a Oshuko Odekuma. Ela é uma advogada. Ela trabalha atualmente nos serviços de impostos da PwC Nigéria, onde ela dá conselhos sobre impostos e regulamentação para negócios. Ela tem experiência nesse tipo de área e representou já clientes nas cortes e tribunais de regulamentação. Ela trabalhou com organizações internacionais. Sem mais delongas, eu apresento para vocês o Chuko Odekuma. Estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Seja bem-vinda. Você consegue me ouvir? Olá, vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Ótimo. Muito obrigada. Eu consigo compartilhar a minha tela? Vocês podem confirmar que conseguem ver a minha tela? Ok, muito obrigada. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje para facilitar essa sessão. E o tópico é algo algo que eu gosto muito, porque a minha vida como advogada, eu apoiei negócios com relação desde as startups para conseguir ajudá-los, dar conselhos e ver eles em todo o seu ciclo de vida. Realmente, esse é um assunto que eu gosto muito. E o CM Solagon pediu que a gente diminuir as expectativas que vocês têm para essas sessões. Então, eu vou olhar a seção de comentários aqui para ver se vocês têm mensagens específicas. O que você espera absorver desse treinamento? Se você não fez isso, podemos fazer isso em 1 minuto, ok? Para que eu possa ler antes de eu me aprofundar na apresentação. Por favor, coloquem um comentário ou dois sobre quais são suas expectativas para que você consiga o que você quer aqui. Ok.
Eu não quero pronunciar errado o seu nome. Eu sei como você quer. Tem fatores a serem considerados. Outra pessoa falou aqui que ela espera aprender da importância de ter uma boa estrutura de negócio aqui. Quero saber do conceito de governança, questões de governança. Vou entrar na apresentação. Eu gostaria de dizer, eu tenho esses slides, mas vou falar muito sobre experiência. É muito importante que os participantes não se concentrem apenas em ler esses slides. Estejam ouvindo para mim, porque eu vou compartilhar algumas partes da minha experiência aqui. É uma combinação dos slides e a minha experiência, apoiando os negócios. O tópico para hoje é governança e estrutura de negócio. E a minha pergunta, a primeira pergunta para os participantes seria, em uma palavra, como você descreveria governança? Gostaríamos de falar como que você colocasse o comentário aqui. Peço desculpas. Parece que a página não está se mexendo. Agora sim. Quais são os objetivos de aprendizado aqui? O primeiro é fazer com que os participantes se sintam familiarizados com essa legislação. Portanto, governança corporativa vem do dia que você teve a ideia do seu negócio. Mesmo que o facilitador esteja facilitando da Nigéria e tenha primariamente experiência da lei nigeriana, eu acredito que todo participante, todos os países têm uma legislação primária. Quando estamos falando sobre governança corporativa, a primeira parte não é algo específico aqui. Você teria, nas suas leis primárias, legislação que lidam com questões de governança corporativa. Às vezes você não veria, às vezes a gente não dá esse nome, mas como alguém, um dono de um negócio, se você perguntar por que existe essa exigência? Por que isso está acontecendo? Por que a gente tem esse requerimento? Uma vez que a gente entende os porquês das regulações, provavelmente a gente vai descobrir, especialmente quando está relacionado com negócios, a ideia é dar uma ideia de governança corporativa de um jeito ou outro. É importante que você esteja familiarizado com as leis do seu território. Na Nigéria, essas leis são chamadas de o ato de aliados. A gente já tem um por 30 anos, desde 1992. A empresa atual foi de 2020. E foi nessa base que a gente vai discutir, que eu acredito que será aplicável no mundo todo. E aí, o próximo objetivo de aprendizado é para que os participantes entendam quais são as regras respectivas. Quando estamos tentando lidar com isso, nós vemos potencialmente eles estão preocupados. Quem são os shareholders? Quem são os diretores? Porque, primariamente, a responsabilidade de gerenciar um negócio está na diretoria. Então, 2020, por exemplo, na Nigéria,
nós tínhamos um mandato que nós tínhamos que ter pelo menos 2 diretores. Com a nova lei, você pode ter um diretor para uma empresa que tem como donos apenas nigerianos. É importante, novamente, a responsabilidade deles está focada nos diretores. São os diretores que vão estabelecer o tom sobre como as empresas será gerida. É importante que você entenda os diferentes elementos da empresa, as responsabilidades, para que nós não aloquemos o caminho para esses shareholders aos diretores, porque isso poderia ter conflitos internos, questões internas, especialmente com a forma como o negócio está estruturado e nós temos acionistas minoritários que são protegidos pela lei. Também queremos apresentar os participantes ao conceito de governança corporativa. Quando falamos isso, nós podemos aplicar a qualquer forma de negócio, qualquer estrutura. Não precisamos ser uma empresa pública ou uma empresa listada, contanto que você queira ter um negócio sustentável. Governança corporativa é algo que você não consegue fugir. Então, essa apresentação, nós vamos trazer à luz as diferentes áreas, desde ideação até onde você quer expandir, como a governança corporativa, qual que é o seu processo de pensamento, como que a gente faz a implementação e escala. Rapidamente, nós vamos falar um pouco sobre as atualizações, sobre CAMA, como eu disse, é esse ato. Eu vou passar rapidamente uma apresentação dessas mudanças que eles trouxeram. Lembre-se, e eu sei que existem participantes fora da Nigéria, tá? Então, eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, eu só quero que vocês pensem nessas similaridades entre a sua legislação local e o que acontece na Nigéria. Vamos falar também sobre estruturas, veículos, e depois vamos nos aprofundar no tópico de hoje, que é a governança corporativa, como eu mencionei antes. Fora dessa questão específica, existem diferentes provisões na legislação primária que podem ser atribuídas como governança corporativa, porque tendem a distribuir e alocar nos diferentes órgãos o, se nós compararmos o que um pode fazer e o que o outro não pode fazer. Então, essas estruturas para eliminar fricção entre os diferentes stakeholders. A primeira coisa que vamos discutir hoje é a governança corporativa de 2018 e depois vamos finalizar a sessão com aplicações das startups. Rapidamente, até 2020, nós tínhamos regras que basicamente que era o ato para empresas da União Europeia e durante o Covid, geralmente onde você está registrado, acho que todo o país tinha isso, eles mudaram-se durante a pandemia. Tipicamente é isso. As pessoas estavam mudando, tudo estava muito claro para todas essas receitas. Então, no meio do Covid, as empresas fizeram esse ato. Isso foi aprovado em agosto de 2020 e nós vemos um resumo dessas principais mudanças. Até então, precisamos ter 2 acionistas para criar uma empresa, mas agora você pode fazer com somente um acionista. E não faz diferença se você é nigeriano, a única diferença é se uma empresa tiver um acionista que é somente um,
Se tiver somente um acionista que é estrangeiro, você tem que ter pelo menos 2 diretores. Eles podem fazer para um shareholder e eles também têm um diretor. É um estrangeiro que é um acionista, essa empresa precisa ter pelo menos 2 diretores. E até o CAMA 2020, nós reconhecemos que as empresas, nós reconhecemos as entidades que você utiliza para essas práticas, elas são sem fins lucrativos, e daí nós temos os negócios, é muito proprietário. E daí com o CAMA 2020, o conceito dessas parcerias foi apresentado. Quando entrávamos na estrutura de negócio, nós vamos falar sobre isso em mais detalhes. E aí, na Nigéria agora, você pode assinar documentos eletronicamente. Antes desse ato, só aceitavam antes documentos que eram caneta e papel. Imagina qual que era a frustração durante o Covid? Foi um movimento que foi restrito. As pessoas não conseguiam assinar os documentos. Os reguladores não iam aceitar esses tipos de documentos. Então, essa lei veio bem na hora. Essa quantidade mínima, onde como você pode criar uma empresa na Nigéria. Então, o seu share capital autorizado, se for para uma empresa privada, não pode ser menos que 200 mil naira. E se for para uma empresa pública, não pode ser menos que 2 milhões de naira. Para empresas primárias e 100 mil para empresas públicas. Você precisa compartilhar todo o seu capital. Imagina que você está estabelecendo um negócio na Nigéria. Agora, você precisa fazer isso nesse share capital. E você precisa alocar todas as suas ações. O que significa? Quando você tem isso, você não pode deixar algum em antecipação de que você vai colocar outras ações depois, mas no momento de estabelecimento você precisa ter certeza que você tenha pessoas o suficiente para levar para dar essas ações que você tenha, para ter o potencial, investidores em potencial. Existem provisões para você aumentar o seu share capital, à medida que você consegue novos investidores, isso aumenta para que você consiga aumentar. Você pode aumentar o seu capital subsequentemente, mas quando você aumenta esse share capital, você precisa emiti-los. Queremos algo numa substância grande, temos um controle significativo de pessoas que têm 5% desse shared capital, ou eles têm outras definições, talvez eles vão ser capazes de conseguir falar sobre os diretores específicos. Nós conseguimos, claramente temos influência e conseguem controlar a empresa. E essa definição que eu gostaria que você se lembrasse, tem 5% dessas ações. Nessas negociações, temos o potencial de investidores. Essa empresa qualifica com controle significativo. Uma pessoa com controle significativo é utilizada. Uma empresa pública é chamada de um shareholder substancial. Você é um membro registrado. Essas pessoas, a informação dessas pessoas, nas empresas que estão agora, essa primeira comissão. Então, no Reino Unido, eu acredito que você teria, sim, a jurisdição respectiva e os participantes aqui. Temos novas provisões
que estão sob as leis da nigeriana, se uma empresa se tornou insolvente, você ou procuraria liquidação, ou seus créditos possam dar. Eles podem apontar um gerente, um recebedor ou um gerente, que geralmente é apontado para se preocupar com os negócios muitas vezes. E aí eles percebem que eles têm esses créditos. Se for o gerente, geralmente gerenciaria um período até eles serem capazes. Todo security, qualquer tipo de documento. Agora, nós temos empresas, temos esse tipo de arranjo e administração. Nesse caso, você pode negociar com os credores. Você tem pessoas que são acreditadas para que você consiga te ajudar a gerenciar isso, para que a gente consiga trazer insolvência. As provas nas empresas conseguem trazer de negócios em vez para que aconteça essa insolvência. Existem diferentes opções. E agora você tem a oportunidade de aplicar para o seu nome ser tirado do registro. Quando a empresa for insolvente, você pode ter essa liquidação ou os credores. Quando a empresa não for dissolvida, mas agora se você estiver numa empresa nigeriana, e aí mudar a mente dele, e você não começou com ninguém, você não começou nenhum negócio, você está aplicando para o Corporate Affairs Commission, existe procedimento para fazer isso, aí o seu nome será tirado do registro, sem você ter que ir ao processo de liquidação. Tem direitos diferentes que ser baseado na lei comum, que agora são as empresas que têm questões todas alinhadas. Significa, em termos simples, se você olhar todos os arquivos de associação, nós precisamos oferecer as nossas ações. Eles ofereceram para o público e qualquer coisa onde nós criaremos novas ações. Quando nós criamos novas ações, nós precisamos oferecer para os shareholders, primeiro, na proporção, antes de você, então, que tipicamente o que nós temos nos artigos da Associação de Empresas Privadas, e é por isso que eu digo, existem coisas que talvez não podem ser chamada governança corporativa, mas você encontraria eles. Você veria nos artigos de associação, só para garantir que um procedimento seja seguido e não exista conflitos internos entre a empresa e os acionistas, entre os acionistas e os diretores. Você vê aqui, esse é um conselho para cada empresa incluir. Não sei se temos perguntas agora. Será que eu devo responder as perguntas no final da apresentação? Sim, no final. Ok. Temos alguém aqui? Eu devo ler, provavelmente, né? Tem alguém que pode fazer isso para mim? Não temos nenhuma pergunta no chat, mas você pode continuar. O que está no chat, nós temos interpretação, porque eu vejo mensagens aqui, certo? Não, fica tranquila. Com isso, com a segunda sessão da apresentação, que está relacionada com estruturas de negócio, você pode colocar no chat
tipo de estruturas que são permitidos na sua jurisdição, nós temos as diferentes estruturas, porque estão fora do escopo. Talvez eu vou mencionar isso. Quando nós estamos discutindo isso subsequentemente, motivos pelo qual você escolheria essa estrutura, porque existem alguns que são mais regulados. Company Pty Limited. What country is that? South Africa? Quais países são isso? África do Sul? Muito obrigada a todos. Eu agradeço a sua contribuição, parcerias. Então, numa perspectiva nigeriana, nós temos as empresas. Você tem empresas, elas podem ser privadas ou empresas públicas. Se você for uma empresa pública, você não pode ter mais de 50 acionistas. Se você for uma empresa pública, os seus acionistas, o número é ilimitado. Para as empresas, os diferentes tipos, dependendo na liability, você teria uma empresa, independente se é privada ou pública, a liability dos shareholders é limitada por ações. Alguém sabe quais são as implicações disso? Se você souber, por favor, coloque no chat. Você pode falar qual a diferença entre que é limitada por ações? Vou colocar no chat aqui, para ver se alguém tem uma resposta. Sendo algumas pessoas. Você consegue colocar aqui limitado a quanto? Deborah, você consegue ouvir? Sim, correto. Isso está investido no negócio. Nessa disputa. Mais alguma resposta? Vou colocar aqui em termos muito simples. Quando você cria uma empresa, isso é formado temos outras personalidades, então toda vez que a gente cria uma empresa, essa empresa se torna algo separado de você e é importante para esse planejamento. Significa que você precisa diferenciar entre a sua propriedade privada e a propriedade que é da empresa. Então, quando uma empresa é limitada por ações, significa, por exemplo, se a empresa der errado, a única coisa que os credores podem conseguir desses shareholders é qualquer quantidade. É possível ser donos de ações e essas ações não serem pagas. Se você checar no seu extrato, você verá esse capital que foi emitido. Se você puder comprar isso, você não pagou por essas ações, certo? Dependendo da sua legislação local, pode ser dinheiro, pode ser que você enviou serviços para a empresa e você avaliou e os serviços foram trocados como uma concentração
das suas ações, que você está pagando por isso. Mas precisa ter um valor quando você estiver pagando por essas concentrações. Quando a empresa tem problema e os credores, por exemplo, tomam conta disso, a única coisa que a empresa, que os credores conseguem dos shareholders, seja lá que ainda não foi pago. Que você não olha os ativos Você não pode dizer que os shareholders, por exemplo, as empresas falharam e tem todas as questões aqui. A única coisa que você consegue aqui é o que ainda não foi pagado na ação. Então, se foi pago completamente, você não tem nada. A liability está limitada ao investimento, limitado por empresas. A diferença é que os membros, eles não são chamados shareholders, que eles estão formando nessa empresa esse objeto específico, objeto sobre promoção de comércio, todas essas coisas, especialmente quando o objetivo primário, os membros tipicamente vão assinar uma cláusula de garantia para dizer que se essa empresa der errado ou que vai para a liquidação, garanto que eu vou pagar uma quantidade específica. Então, como no caso de uma empresa limitada por ações, é a quantidade que foi garantido que você consegue dos acionistas. Você não consegue ir no state privado deles para satisfazer a dívida da empresa. E aí, para empresas ilimitadas não tem limitação. E o que acontece aqui é primariamente que tenham essas proprietorship, que na Nigéria é chamada de nome social, e limitado a parcerias. Porque nessa parceria limitada existem parceiros que são ilimitados. Numa perspectiva nigeriana, você precisa ter alguns parceiros que essa liability seja limitada. Então, eles não têm uma outra personalidade. Você precisa entender, de uma perspectiva de governança, de uma perspectiva de compliance, uma empresa tem uma outra personalidade. Uma liability limitada tem uma outra personalidade. Pode trazer tudo o que uma empresa pode fazer. Que eles ajudaram a contribuir nessa parceria. E aí, quando a gente tem esse negócio, o nome negócio, que você tem outra jurisdição, na Nigéria, uma vez que você tiver um nome social que está mudando com um nome que não é o seu nome real, você precisa registrar. Se você tem isso, um nome de uma marca que é diferente do seu nome real, você precisa registrar, mas é só um registro, ok? Você não tem a proteção que te limita a liability. E aí o incorporador, é o tipo de organização que mencionamos antes, que podemos fazer isso de forma estrita. Eu acredito que esses são os empreendedores. Para que a gente não fale demais sobre regulamentação. Eu gastei tempo discutindo as diferenças, porque sem se concentrar em governança corporativa, quando você está sendo convidado
investidores em potencial para negociar esse investimento nessa empresa, você precisa entender quais são as responsabilidades. Temos todo esse potencial, todos esses investidores, mesmo que nas empresas você tenha os artigos dessa associação, essas coisas que você considera como importantes, os termos de definição, os deal breakers, você também pode tê-los em uma parceria. Não existe limitação, seja lá o que for importante em uma empresa, também seria importante nos outros tipos de negócio. Você precisa identificar os documentos relevantes e como documentá-los. É importante que governança corporativa pode ser tão simples quanto para negociar os contratos para todas as suas operações de negócios. Então, o que é governança? O que você acha? O que vem à sua mente quando você tem governança corporativa para você? Nos termos mais simples. Quando você vê governança corporativa, que vem? Quando você tem a sessão de governança corporativa, o que você pensa? Leis, regulamentações, estrutura, processo, sim, gerenciamento de empresa, fantásticos. Tudo que você tem aqui, tudo isso está correto. Para a governança corporativa, você ouviria algumas palavras específicas. I'm sorry, I'm having difficulties moving this. Can you still hear me? Vocês conseguem me ouvir ainda? All right, thank Sim. you. So you'll see my screen, Você vê a minha tela. Quando você ouve falar de governança corporativa, controle interno, transparência, sustentabilidade, todas as coisas vêm à mente. Pensa no negócio. Mas essa definição de corporação, de governança corporativa, ou essas nigerianas, essa corte diz que você deve. Tem princípios aqui. Quando você tem esses princípios, você precisa explicar como que você pode ter os objetivos. E isso é algo que eu preciso que a gente consiga alinhar. Mesmo que você não se lembre nada dessa apresentação, sua definição de governança corporativa deve um significado geral de que todos podem se relacionar, mas deve ser personalizado para o seu negócio. Quais áreas você tem? Se os seus princípios forem o foco principal para o seu negócio, por exemplo, controle interno, você quer controlar como você busca por material ou tecido, como que eles são processados, a sua cadeia de valor, como que você garante quais são os processos para eliminar fraude, para descobrir governança corporativa. Se eu estivesse falando sobre contadores,
Tem coisas que eu me concentraria, porque além disso, na governança, as regras, existem coisas específicas, governança corporativa específica, ou exigências específicas para as pessoas, que essas práticas estão reguladas. Se você estiver, por exemplo, de outro lugar, é regulado pelo Banco Central da Nigéria. Se você estiver um criador mercado de capital, você tem essas comissões. Governança corporativa são fundamentais, certo? Você precisa chegar em um momento onde significa algo para o seu negócio, por causa do tipo de negócio. Toda essa visão, eles devem ser personalizados. O que é governança corporativa? Qual que é a diferença, seleções, algumas definições que eu acho interessante e cheia de insight nesse processo de perguntar. Como que isso se aplica a mim, no meu negócio? A primeira definição, nós vemos os relatórios de 2015, é que governança corporativa geralmente tem elementos de legislação. Vamos falar sobre governança corporativa. Essa é uma lei primária, regulação. Porque a Assembleia Nacional, ele dá as leis primárias, o ato ou as leis, e aí dá poder para esse regulador. E muitas vezes, eles têm esses poderes para ter guidelines. Portanto, eu gostaria de falar que você terá pedaços de governança corporativa, requisitos em diferentes lugares. Não necessariamente é um único documento. É importante que, como um negócio, você tenha, você pode ver no painel a legislação que se aplica para o seu negócio. Você chega ao ponto onde você entra no painel. Esses são os meus reguladores. Essas são as minhas obrigações. Essas são as coisas que eu preciso garantir. Uma excelente governança corporativa é aquele que entra, que lida com questões nesse regulamento. E temos esses tipos de arranjos, comprometimentos, e é isso que eu tenho falado. Você precisa determinar que eu preciso de extra ou eu não preciso de extra. Em vez de reagir a essas questões que estão aumentando, você seria proativo. Muito disso está aqui porque existe uma falha. Algo aconteceu e aí esses legisladores têm que consertar isso. Se você entender o terreno que você tem, a sua cadeia de valor, com tempo e prática, quanto mais entenderia as questões que vêm. Você pode pegar esse passo adicional para conseguir comprometimentos voluntários. Governança corporativa geralmente tem elementos de legislação, regulação, arranjos de autorregulação, mas temos questões específicas de tradução. Temos reação a essas coisas que aconteceram.
introduction also stated that corporate governance is a key driver Essas for governanças são uma das accountability coisas and para ter business prosperity. accountability e A company prosperidade de where negócio. or a business A where everything empresa goes onde cannot tudo dá prosper. It certo, is only a matter of onde tudo where pode ou you tudo will é start feito, being não a going concern, meaning you consegue would run to prosperar. insolvency Significa que or run você into seria em problems. insolvência We ou have problemas. corporate governance may be Nós defined temos as uma a governança process by which corporativa que definimos o organizations are processo, directed and controlled onde in isso é pursuit of direcionado e increasing controlado shareholders' value and meeting para the aumentar esse valor expectations de of shareholder e other atender essas expectativas stakeholders, right? de outros I need us to also stakeholders. understand Eu that, preciso que a gente entenda there are também several theories of corporate que existem governance, but diversas there's coisas one sobre that I governança want to corporativa, focus mas on. tem um que eu quero me concentrar. Historically, the Historicamente, responsibilities a duty responsabilidade of managing a business was de usually gerenciar esse on the negócio directors, from a está nos corporate diretores, perspective. de uma The perspectiva de directors are empresa. not Os usually diretores não, the geralmente, shareholders. não So são os directors acionistas. used to be different from the Os shareholders, diretores costumam ser especially in diferentes dos public shareholders, companies where shareholdings are especialmente infused. em Imagine empresas you públicas. have Lembre-se the laws allow you to have que você unlimited tem as number leis of e permitem que shareholders, você right? tenha um número So you do diferente, not número know how qualquer de many, acionistas. especially for the ones that are being traded on the stock exchange. Shareholding keeps changing. So you have a situation where Nós the temos essa directors do not situação have onde os diretores their money in the business, right? não têm It dinheiro is no the negócio. investors who have invested in the São seus business. investidores que When investem no those stand the negócio. risk of losing their investment if the business is Quando not eles têm o run risco properly. de perder o The seu negócio se directors eles não may have tiverem. their own Os motives, diretores, right? And a director who does not have any o stake diretor que não in the tem business qualquer stake no doesn't have negócio, any não tem liabilities unless nenhum by tipo de chance you are able liability, to prove a that the menos que você directors consiga failed in provar their duties que os to the company. diretores That is falharam another nisso. subject on its own Esse é because as a outro director assunto you em have si, porque statutory como duties diretor, and I você tem believe todas every essas company would coisas. have Eu that. acredito que So toda unless empresa you can tem isso. prove that the A menos directors, que você they possa provar que committed os fraud or diretores something else, right? A cometeram director fraude ou algo who assim, se o is diretor being paid and está his sendo pay is pago not connected e o to any pagamento dele não target, está conectado, his pay is not não connected está to any comprometido com marketing, there might be no incentive, nenhum tipo de alvo, right, não tem nenhum to tipo de grow incentivo shareholders' value. para So aumentar o valor para historically, os corporate acionistas. governance was Então, really historicamente, to governança marry the corporativa, interest of the shareholders, the directors, and all the other stakeholders to ensure that the business is temos run todos os in stakeholders para a garantir que o negócio seja viable gerido de uma way. forma viável. So you would see that Então, the você things consegue that have ver que, happened with the recent types of funding patterns, com os tipos right, that específicos aqui, investors that would expect that, os investidores esperariam esse tipo de coisa you have e você to take precisa some of it, right? You are pegar going to be a parte disso, director. We'll give certo? you Você vai ser a um stake in diretor, the company. It is nós not daríamos just esse for stake na empresa, não your apenas motivation to do the work. pela It is motivação de fazer o motivation trabalho, to grow mas the a value motivação de crescer, for the aumentar o valor shareholders as well, para os shareholders right? So em when you outra are parte. negotiating terms and Quando some você things estiver are coming negociando up, esses just know termos, that you are essas not coming up for coisas, the sake of it. que você There's não está probably entrando aqui, something like existe a violation of a provavelmente legislation or something has toda happened essa historically legislação, that has coisas que aconteceram changed the historicamente, legal que framework mudou or how people do as business. pessoas. So I wouldn't, Tem isso no bother with negócio. reading the other definitions. They have been on the screen Qual que é a definição que for estão a aqui while, das right? telas? Then we'll just talk about why corporate governance, which Queremos I falar sobre just por que governança mentioned, corporativa. right? We have had scandals all over the world. I don't know if you heard of the Enron scandal or, WorldCom. In recent times, we Em saw momentos recentes, the nós queremos mostrar o que cryptocurrency or aconteceu. digital assets space, right? Temos essa questão In dos Nigeria, we ativos. have had, bank Na Nigéria, failures, nós right? Where temos the banks
falhas bancárias, onde isso deram certo, por causa da falta dessa accountability. Em 2010, eu acredito, nós tivemos uma regulamentação e eles precisaram fundir vários desses bancos para que eles possam acrescentar, ter esses requerimentos de share capital para ter nesse espaço. Porque nós estamos aprendendo da experiência, nós não precisamos chegar ao ponto para ver os negócios que estão sendo investigados para colocar essas estruturas. É importante, além das leis que são obrigatórias, as coisas que disseram que se você cair nessa categoria, sempre existe o teste, especialmente dos diretores. É objetivo e pode ser subjetivo. Todo esse painel investigativo que determinaria o que é esperado, que é um diretor, quem que é o CEO neste tipo de indústria. Isso seria padrão. E aí eles podem pegar isso e dizer o que é esperado dessa pessoa. Especialmente quando você tem as habilidades relevantes, as qualificações relevantes. Então, se o que for esperado dessa posição, se isso for mais alto, isso definitivamente sairia. Que isso deveria ser subjetivo. É importante, em qualquer capacidade que você estiver fazendo com o seu negócio, você entenda que você tem responsabilidades. E muitas vezes, de caso a caso. Nessa empresa, se isso aconteceu, nós diríamos que, como gerente da empresa, você teria tudo o que foi para garantir que essas coisas não aconteçam, certo? Também nós temos consequências, geralmente, para os diretores, porque, como eu disse, nessas leis, os diretores vêm, traz as mentes, são as mentes por detrás dos negócios. Então, para entender o conceito de governança corporativa, você precisa entender que, como um diretor, no seu negócio, ou parceiro, ou o proprietário, temos todas essas responsabilidades, todas essas práticas e princípios. Os outros stakeholders, eles estão aqui dependendo dele. E a ideia é que a gente consiga trazer isso para que possamos revisar o modelo de negócios. Revisão de tudo que constituiria as operações. Mr. Lago, você tem... Quanto tempo eu tenho? Você tem 10 minutos para a sessão antes de nós respondermos perguntas. Eu vou rapidamente passar aqui, já falei sobre esta visão geral. Por que governança corporativa? Uma boa performance no negócio. Para ter essas questões públicas, a empresa que tem muito dos seus procedimentos cobertos, provavelmente atrairiam
uma empresa que tem tudo. In PwC Se where nós I work, pedirmos no we PwC, cannot onde eu just trabalho, take on work nós não from conseguimos levar anybody who comes to PwC. de tudo que vem de You need to pessoas. go through a risk Você management precisa process, passar para um right, processo de to gerenciamento de comply with risco. anti-money laundering Para laws. ter So we need to conformidade, be sure that nós the precisamos ser person we are working capazes with de que is a not pessoa com a involved qual in nós estamos financing of trabalhando terrorism. não está We need to envolvida be sure that em there is terrorismo. not Nós precisamos laundering of, garantir que não exista nenhum tipo proceeds de of lavagem de crimes, right? dinheiro, nem de These are crimes. things that Essas you são will not coisas find que in você the não vai corporate governance encontrar na laws that we governança are talking about, corporativa. but they are there, right? You have an obligation. So there are people for designated non-financial institutions Nessas or what PwC instituições, o que does. aconteceu There are aqui? compliance obligations that you must satisfy before you take on, Precisamos you satisfazer know, antes, a customer. And that's what the banks antes de nós and termos we um all cliente. generally know as KYC, right? KYC is not being done for the sake of KYC, KYC. There is regulation that temos mandates that regulamentos KYC is done. And que o that's why I KYC say é that feito. the É por implications isso for que eu corporate digo, as governance would vary implicações, depending on your dependendo industry, da right? sua For indústria, financial services and stuff, it would be para more serviços, stringent. But there is ficaríamos cada vez nothing mais claro, mas stopping não you tem from nada que está designing impedindo something você bespoke de fazer o design de to take algo account of the mandatory provisions of the law para and conseguir as also ensure provisões that it para meets garantir your business objectives, it promotes your vision for que the tenha business, diferentes right? objetivos e And promove a what visão you do seu have, negócio. promised your customers, right? The services, the products. Os You need serviços, to os have produtos que corporate você governance tem, could be você as precisa little ter. as, oh, do I have the capacity to deliver on this Você project, tem a capacidade right? de entregar There are nesses things that projetos. come to PwC and we'll look at Tem it, coisas oh, que we vêm no don't have a PwC, license to provide nós this. não temos a If licença you para come to promover us, for isso. example, asking for advice on a US matter, we will most likely say, oh, we can connect you to Provavelmente the eles US falam firm. assim, vamos But a conectar com Nigerian esta lawyer firma. cannot be advising you on, matters that relate to your investment in Mas não the temos US. And I questões just que use estão no us seu as a investimento nos apply it Estados Unidos. to Só our queremos aplicar businesses. How would isso it para os work negócios. for me? Because if you take on an order for Porque se você tiver um a pedido, hundred people for a wedding, when you 100 know that you pessoas only have capacity to num deliver 20, casamento, você só tem it capacidade, por would be exemplo, an para issue, 20. Por que você right? It faria would com 100 affect your pessoas? Seria um integrity. problema. And Afetaria a what sua did you say corporate integridade. governance is? It can be as little as, Essa governança corporativa delivering poderia on ser your promise and putting entregar na processes in sua place that promessa ensure that what you para have said you garantir will deliver. processos aqui, para If you garantir que o say que if você fosse criar, sim. your business objective is to deliver within 10 days, 10 working days, you ensure that there are processes in place. So corporate governance can be, Quando você tem esses but it processos, must be governança corporativa practical pode ser no and papel, it mas must be precisa ser prático. applicable to your service line. And corporate governance can never Governança stifle a corporativa, business. If it is done properly, it would only se é be feito de efficient, forma right? adequada, And help é bem you eficiente. grow a viable business. Because the audience is not strictly Nigerian, I will not waste time here. Aqui, But já you would que não see são that todos da we have Nigéria, não vou been perder on muito this tempo journey aqui. for a while, right? Until 2018, when the Code of Até Corporate Governance was 2008, issued, quando essa governança we corporativa had foi different emitida, regulators, nós tínhamos diferentes reguladores. issuing codes of corporate governance, and it was really tedious because you would then need to know what Nós it is queríamos under the saber general law o que and foi also sobre a lei check geral in e your também precisaríamos industry checar na sua regulated indústria corporate governance codes. e So de we had governança for NICOM, corporativa. NICOM regulates insurance Nós companies. temos o We NICOM, had for PENCOM, PENCOM regulates, the pension funds nós administrators and temos a pensão custodians. aqui, We had, for SEC for public companies generally. But nós in temos empresas públicas gerais em 2018, the Financial 2018. Reporting Council of Nigeria, right, reviewed all of these codes and issued one code of corporate governance, Temos which um was código de governança corporativa. then
became effective in 2019. It was signed by the minister Foi at the time. eficaz em 2019, foi assinado pelo ministro da Before we época. get into the details of that code, you will Todos just os see detalhes like aqui. this is like your stakeholder mapping, the people who should be in your mind when you are designing a corporate governance Quando você code. estiver fazendo design de governança corporativa, The government, your o governo, regulators, the os board, reguladores, right? Your employees, your customers or your clients as it applies. seus clientes, que isso se You aplica. have to put these people or Você precisa have colocar them, todas essas pessoas in such a way that de uma you única have them forma, in mind. They are not an afterthought, right? So that you have a robust, a complete document, para right? que você tenha um documento específico. A sua governança corporativa pode ser. Você pode continuar, ser proativo, deve ser um documento livre, vivo. É muito importante que nos seus processos você leve em consideração para que a gente tenha isso no novo ano financeiro, que nós estamos discutindo esses projetos e todas essas coisas, estamos discutindo governança corporativa, documentos, porque é a base onde as outras coisas começam. Toda essa liderança, quem que tem responsabilidade por dirigir a empresa. Em alguns momentos você vê que em empresas públicas o CEO e o presidente ou o Managing Director são diferentes. Eu vou explicar por quê. Então, você entende também que na Nigéria, por exemplo, você precisa determinar quem que tem essa responsabilidade para te dar direção com os stakeholders gerais e a sua comunidade, se o tipo de negócio estão afetados. Se você tem obrigações com a sua comunidade, todas as estruturas de operações são muito importantes. Eu falei Deixa eu falar. Na Nigéria, por exemplo, se tiver isso, existe um tema. Você está aqui quando você tem o seu comprometimento. Quando você tem o seu Chief Operating Officer. Quando você não sabe isso bastante. Toda a sua governança corporativa. Quem pode apontar quem? Quais qualificações? Tudo que você precisa ter está aqui, você precisa definir. Quando o negócio é pequeno, você precisa definir quem está propondo pela primeira vez. Te dá uma melhor ideia para negociação. Toda essa governança, temos todas as estratégias e planejamento em termos de como nós entregamos serviços. Toda empresa que conduz negócio em Nigéria, existe algo chamado de entidade de interesse público. Eu não acho que isso se aplica para negócios agora da moda, mas se você tiver uma entidade de interesse público, significa você é especialmente regulado.
Na prática, esse conselho, that the directors or anyone who signs the financial statement must have an todos que accreditation têm number. aqui, eles precisam So de their ter um número de particular acreditação. auditors have been, their practice licenses have been withdrawn Temos essas licenças, essas because it was práticas, found that they made material porque eles encontraram mistakes in the materiais. financial statement. So it is very important. É Financial muito importante information, it is on that basis that, people or potential investors decide whether or not to invest in your business. para At decidir o que all vamos times, you investir must nesse ensure negócio. that everything Depois queremos client garantir disclosure que must tudo be foi feito, displayed. This also precisa ser brings us to the destacado. point of Mas também transparency nos and traremos para o ponto de accountability. transparência Once e everybody can see accountability. it, once Quando everybody is todos puderem accountable, ver, you do not have a company or a business where one person has too much powers and quando that uma person is pessoa tem not poderes accountable demais, to essa pessoa anyone, right? não So é these accountable para are ninguém. some of the key elements of a good Temos corporate alguns dos governance code. elementos You de um ensure bom the código de code governança structure is there, corporativa. roles and responsibilities are defined, Todos esses papéis e your risk responsabilidades estão management, what is definidos, the risk o gerenciamento de associated with risco, your business? The risk for a bank and the risk for o risco PwC para o would be banco different from e yours. para o WC, What are the PwC seria compliance diferente do seu. obligations required? Quais Are que são you as just obrigações a necessárias? company that is subject to filing annual returns? Is that all? Or do you need to file Será que você additional precisa ter? returns? And who are your shareholders? Is your shareholder Quem a são os bank? Do you shareholders? have corporate investors, É um banco? Será que você especially tem investidores regulated? You need to corporativos? consider all of those things because once a bank, for example, that Porque o has banco, por invested exemplo, in que other tem companies, investidores, by investiu em extension, outros those other lugares, companies may become subject essas to empresas external podem se reporting tornar sujeito requirements. à So regulamentação. when you are receiving investments, from funds, Quando you você tem also want investimento, to, find out what is their corporate quando você quiser status, descobrir under what qual que é o seu status industry, and corporativo, especially qual que é a regulated, and indústria those especialmente special regulada, regulations also apply to onde tem us, essas regulamentações, se right? aplicam a nós. So these are some of the things that you can Essas são consider, algumas das coisas que você when you pode want to, considerar quando develop você quiser your corporate desenvolver governance document. a sua governança Last corporativa, esse year documento. in Nigeria, there was a lot, Ano passado, na Nigéria, like there was a lot of issues going on with the fintech tem muitas companies questões and how falando com there were as employee, fintechs, there were employee existem harassment funcionários, issues, insider questões trading, and de assédio dentro disso. directors carrying on the same businesses with Quando você tem their esse tipo other de employers. negócio, There were all kinds com of outros issues. empregos, And you would see that, oh, today somebody e would você vai ver tomorrow hoje another person would deny, would say something de else. uma pessoa que I do vão not ter know whether isso. these issues have gone to court, but it would be Eu não very sei se easy isso vai for a acontecer, court se iria to necessariamente para determine, a or corte, for any mas eles vão investigation, determinar, ou para panel to qualquer determine whether investigação, any of para these things have been determinar breached. todas If essas there are coisas que foram policy feitas. documents Se in existem place. documentos So políticas, what is the biggest risk that your business is exposed to? seu negócio que está You need to exposto, determine, you need to você map the precisa risk, determinar so in our o reports, risco. we always Então, quantify temos risk. relatórios, vão We sempre always do quantificar. a hierarchy. This is low, Nós temos this sempre is uma high, hierarquia. this is medium, right? Isso é And since you médio, should start with the high ones and then add more as your business changes, as it adapts, à medida que seu as it negócio muda e se expands, adapta. right? So these are the general heads that Essas you são as can, chaves and like gerais. I said, you don't have to wait till you have a corporate governance Quando você tem policy. essa In your governança shareholders corporativa, esse agreement, tipo de you can start políticas, introducing things like this. In your articles of association, you can start introducing things like this. The only challenge with those documents is, you need a threshold of a particular percentage depending quando on your. você tem essa porcentagem, dependendo dessa lei. In Nigeria, you need 75% Na of the Nigéria, você shareholders tem voting. So they are 75% not the dos shareholders shareholders. agreement or Esses shareholders, esse articles of acordo, association. They are not very flexible essas documents, associações right? não são So documentos muito until flexíveis. you have a code, you can also document in
other places. Você So pode consider documentar that também em outros lugares, as considerando articles of association, they have to be amended based on authorization by the people who signed them. So if you still have a small business and do not want to go você tem um negócio pequeno e que você não quer, process or trying to você não convince quer passar por people, esse if processo you rigoroso de still tentar have convencer a a lot of pessoas control over how you are que building você your tem business, o controle you sobre should, como você está set construindo up isso, your what is it called, your corporate governance document from these quando tem constitutional esses documents, documentos, because desses you can't documentos just wake up constitucionais, porque unless você you não are pode the sole simplesmente shareholder and director. ser You cannot just o wake up and diretor say único, that, você não oh, pode I want simplesmente to dizer, amend the olha, eu document. quero isso. But if you need to, and this is what the training is about, encourage to imbibe É isso these que determina. practices. You need to have, consider rate Você your precisa risk, considerar quantify esse risco. the possibility of it Qual a crystallizing, possibilidade? start with the ones which are high, Vou começar com now esse. delve to the other ones. So I won't waste time on this. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre You can isso. have issues that Você relate to pode corporate ter governance isso, in your articles. que estão Actually, I relacionados à I sua already governança told you corporativa, the mas eu já limitations, falei right? as So I should limitações. say now, for example, that your articles of association Os seus ranked artigos de number one associação in all of foram the número documents that de deal todos with, os documentos que the lidam relationship com o seu between the shareholders, relacionamento between the entre directors os and shareholders e the os stakeholders, the diretores public. e todas essas parcerias do Anything you are público. absolutely sure of, Qualquer coisa que você tiver muita and certeza, you want to override any other document, you are sure of it, right? nós tivemos certeza Especially if aqui, it has to do with internal controls, you especialmente can com add controle in your interno. articles of association. Because there have been Nós queremos arguments acrescentar to nessa say, associação, porque são especially where argumentos. your corporate governance documentation Temos does toda not essa state that it documentação, is binding, right? It can just be there are documents that are pode just ser que esses advisory. documentos Oh, this is what são is conselhos. advised. E é But isso can aqui it que a be gente tem como enforced, conselho. right? Do you have a situation where Você tem uma situação employment onde, policy in your contract nas of suas employment, políticas de your employees, empregabilidade, you have seus incorporated corporate governance funcionários as part estão of your incorporados com a employment governança contract. So they say corporativa e that faz they are parte desse bound contrato? by the terms of the corporate governance, right? So that all those things can be Para que incorporated todas into your essas contract. coisas So possam their ser contract, incorporadas their no engagement contrato? contract is not just, oh, Esse I contrato de come Monday to engajamento, Friday from que 9 to não é 5 apenas de p.m. trabalhar de and segunda a you will be sexta, paid das a 9 particular às 5 e salary. você vai ser pago um Once you salário incorporate a específico. code of corporate A governance, coisa que você you incorpora have isso, a process where they append to it and say that they agree with it. You are then able to incorporate aí those você vai ser terms capaz de into your incorporar. employment contracts so that you can leave it as broad as possible. Começamos de Personally, forma I muito would prefer possível. that Pessoalmente, eu pattern iria than, preferir esse padrão, putting issues of corporate governance in the articles of association. Because God forbid that you have onde shareholders você who do tem not os agree. shareholders, You may never onde be able eles não to concordam, você amend, talvez não vai ser maybe capaz, until you go to court, you go and do a formal dispute, onde você consegue resolution. fazer essa So there are disputa, essa different ways resolução. depending on your company, the size, Dependendo da sua depending on empresa, o the risk, tamanho, dependendo right? do There are risco, different ways of existe incorporating diferença the enforceability of corporate governance and making it part of your day-to-day, para fazer parte do dia a process dia or desse management, so that processo. if it is breached, O it gerenciamento can que isso be for, enforced against the companies. And I say this isso because pode ser colocado de novo na this empresa. audience does not fall Esse within público the não cai people who must comply with the Nigerian code. So the people who must comply with the Nigerian as code pessoas are aqui que usually, precisam ter como public compliance do companies, Código da Nigéria, geralmente empresas públicas, public interest entities, the PIE I just spoke about, then como eu falei, privatized companies, those are companies that porque empresas privadas são formerly owned by empresas, the government, and then private companies that are specially regulated. The isso fashion está industry is not especialmente specially regulado. A indústria regulated, da moda so não está you would say especialmente that, oh, regulada. it is not Então você compulsory diria, for me olha,
Não é But for your compulsório para business, mim, it is mas para o seu possible that it is negócio é mandatory possível that que you seja obrigatório, incorporate some of these que things você incorpora in alguns your desses own temas corporate documents and nos also seus make it documentos corporativos. advisory and enforceable. So you know what is an advice, you know what can be Nós enforced queremos colocar isso que case pode by ser case. colocado em caso. Somebody's hand is up, but I will just A mão de alguém está levantada, mas eu vou passar rapidamente so por I want aqui. you to think about your Eu company gostaria que law, vocês pensassem right? sobre In Nigeria, the as leis da powers sua of the empresa na directors Nigéria. are Os separate poderes from dos the diretores são shareholders, right? separados dos The shareholders. directors, Os for diretores, example, por cannot exemplo, declare a dividend. They can only recommend it. It is the shareholders who would approve. The directors cannot os decide to go and diretores increase the share capital. If directors could aumentam do esse that, capital. shareholders Se os would diretores not. pudessem fazer isso, Your shareholding would be diluted every o time seu they do, shareholding seria especially if diluído they toda vez think que it won't fizessem affect isso, you. especialmente So se there are fizerem isso. specific things in the law Então, that existem only coisas the específicas shareholders na can lei do. que só os So shareholders even if podem the fazer. directors propose it, Então, até quando they as have to propostas dos send it shareholders, to eles the precisam shareholders for enviar approval. os shareholders para que But ele to seja get there, you aprovado, need to understand the things that are already mandatorily divided que já between directors and mandatoriamente dividam shareholders. isso. The things that your company's law is silent As on, these are the coisas que things estão that you aqui can negotiate. são Like coisas I que você want to, pode I want to negociar. appoint É claro, eu quero ser CFO. a I pessoa want to be the clara. one who would appoint. So the company secretary, for example, is appointed by the board, not even the Isso é colocado shareholders, aqui pela right? So you diretoria need e to nem os understand the division shareholders. of powers, and this is, excuse me, this is in the law so that you can Isso manage, aqui é relacionado à you lei know, para que there você can be possa checks and gerenciar, balances. For financial para você reporting, checar you would see, not to spend esse too much time. resultado. A Você não CEO gastaria or a tanto. CFO or anybody acting in that capacity must Todos atuando certify nessa capacidade that precisa there's ser no true certificar statement, de que não that you have tenha, internal que você control tenha in place. internamente And this controle interno thing I'm reading estabelecido. is the company's law. E o It que eu is estou vendo applicable aqui to são as all empresas. companies in Nigeria, including yours, Todas as empresas applicable na to the Nigéria, participants in inclusive para as Nigeria. So this pessoas, is para os not participantes the da corporate Nigéria, governance code applicable não é to a governança insurance. corporativa. It is applicable to you, É right? aplicável a você. If you are acting in the capacity of Se MD você or está atingindo a CFO, capacidade, or the accountant who is responsible for the quem financial é statement, responsável you cannot por esse just delegate it to statement anybody. financeiro? In short, Você não pode the delegar isso para auditors will not ninguém. audit unless it Queremos contains garantir que a these auditoria seja feita. confirmations that are on the screen, right? So there's no section under CAMA that says corporate governance code, but the implication of it Mas a is to implicação put aqui in place é que corporate você governance structures estabeleça for governanças corporativas transparency boas para and good accounting transparência practices. e boas Then práticas de it has contabilidade. special regulations for who can be an auditor. So before you appoint an auditor, be sure Antes de that você that colocar isso, person deixe can claro de que practice essa as an pessoa, auditor in Nigeria, como be auditor sure na that the Nigéria, person meets the requirements as pessoas because lidam com essa exigência, a lot of the people that porque so muitas a das lot of the pessoas, financial crime investigation, all of these things, especially from toda the essa Nigerian investigação, perspective, especialmente da perspectiva da EFCC, Nigéria, ICPC, SFU, Special Fraud Unit. Anybody, once you file your qualquer financial um, statement, anybody has access to it and can get qualquer it from pessoa the tem statement. acesso a isso e consegue. Once you have made those confirmations, Uma you vez cannot que come você back fez and essas say, oh, confirmações, it was wrong. Unless, of course, you discover it yourself and claro que você apply to descobriu that sozinho, você statement, aplicou. right? So it is also the reason why an auditor Também é must o be motivo pelo qual um independent, auditor precisa ser right? Independent independente. meaning there's no Independente condition that significando que exists não tem that condição, would, impair their que judgment while poderiam doing their work. There are prejudicar also requirements ele ao for fazer o trabalho dele. special approvals, right? There are a lot. I just picked this one. If you are going to sell off Se você estiver aqui your business like an asset, nesse you negócio, need por exemplo, como um that ativo, transaction to você be precisa dessa approved. transação, So precisa que ela as seja long as you are aprovada. not
Então, contanto que você não seja o único shareholder, o único diretor, você precisa decidir. É uma resolução especial, é um threshold maior ainda. Existem coisas aqui. A única forma de tomar uma decisão, isso aqui não foi feito, precisamos de resolução especial, isso é automaticamente feito por resoluções ordinárias. Eu gostaria de relacionar isso à governança corporativa, essas práticas, e o que a gente precisa provar. Eu quero um empréstimo, por exemplo, do banco. Eu não preciso nenhum tipo de limite, seja lá o que for, qualquer taxa de imposto que eu conseguir. Queremos garantir que isso seja aprovada pelas pessoas relevantes. E temos essa separação de regras, já até falamos sobre isso. O papel do presidente e do diretor. Temos diferentes diretores em empresas públicas. Talvez não seja aplicável a você, mas você pode ser um diretor. Nós já deixamos isso para garantir que seja eficiente. Queremos deixar claro de informações internas. Existem diferentes. Não temos informações de outras empresas que seja. Parte de boa governança corporativa é saber quais são as suas obrigações e os seus negócios como um diretor. Código da Nigéria de Governança Corporativa, como eu mencionei, se aplica a todas as empresas públicas, se você estiver listado ou não. Ou seja, eles estão disponíveis para compra pelo público. Você pode ser uma empresa pública. Se você é uma empresa pública sem listing, você ainda vai ter para compartilhar suas ações, não estão disponíveis. Empresas privadas de shareholders. Like I said, if you are receiving monies from Se você estiver recebendo dinheiro de entidades que são regulamentadas, você precisa considerar. Temos empresas privadas e aí regulamentário. Temos exemplos de empresas regulamentadas. Essas fontes, elas são regulamentadas. Então, mesmo que sejam privadas, sejam regulamentadas, rapidamente, a abordagem aqui, os princípios aqui, quando você seleciona esses princípios, precisamos preparar um relatório de governança corporativa, essas empresas, todas essas documentações precisam estar preparados. Eles precisam aplicar e explicar como é alcançado. Isso é feito para evitar como princípio e a abordagem que você adotou Eu não consigo fazer o icebreaker, eu estou correndo aqui agora. Toda essa estrutura aqui que nos leva em consideração habilidade, experiência, diversidade. Já falei um pouco sobre o chairman e a diretoria, por quê?
that, you know, Nós have temos before experience in comitês. the matter, right? If you need an audit committee, Se you você should have a fizer group uma of auditoria de um people who comitê, are você tem um grupo de knowledgeable pessoa in financial matters, financial para statements, explicar esses right? detalhes. You have a group of people who have, you know, from their background, they have the skills Pessoas que to estão no deal seu with background, têm as such habilidades. issues. Then you have to, depending on, you know, how big the business is now, you have to Onde have estão agora, independent, you know, non-directors. So de forma independent independente, não non-directors do not, there diretores. is a definition for it, Não temos right? uma definição para But they isso, also are not employees of the mas company. I eles have não saw são at the funcionários da beginning empresa. somebody E eu vi no mention início board of alguém advisors. So mencionado. you can have, you know, the board of advisors, Você tem right? essa Those diretoria people dos who have conselheiros, no affiliation pessoas to que the não têm company, they nenhum don't tipo de have any afirmação. interest to push, they have the relevant skill, they have Eles the têm as relevant habilidades relevantes, experience, têm a right? And they experiência are sure that relevante, whatever advice, whatever voting they are voting, you know, they are considering the best interest estão of the considerando os company. melhores And we need to interesses da understand empresa. that Eu gostaria que the vocês liability of entendessem. directors is A the liability de same, diretores é a whether you mesma. are Se você estiver non-executive or executive. If you are não executivo non-executive ou or you are executivo, executive, once you accept the responsibility of being a director, the liabilities, the duties, the temos obligations todas essas liabilities, are the essas same, obrigações right? são as Then for mesmas. assurance, have you thought about, Então, you know, your risk gostaria de falar management? What sobre o exposure do you gerenciamento have? de risco. What internal Qual exposição controls você are in tem? place to check, you know, and discover fraud? For example, do you have a whistleblowing policy? Is it drafted to encourage anybody to even whistleblow? A lot of these documents have to be professionally drafted to get the benefits from them. And then the shareholders, right? These are the key parts of the corporate Essas são as partes importantes do Código de Governança Corporativa. Nós queremos deixar isso claro, shareholders, como que você engaja com eles, como que nós tratamos os shareholders. Senão, nós provavelmente vai ser processado pelas minorias todo o tempo quando você chegou nesse estágio. Você vai ter a reunião geral. Essas são as coisas, por isso que eu falei. Você precisa desse ponto onde você entra, você foi regulamentado e onde você tem algumas pessoas incorporaram isso sobre quando eles querem fazer o first pitch. Isso não está certo. De uma perspectiva da Nigéria, você precisa ter. Você deve fazer isso nos primeiros 6 meses da corporação. Você precisa determinar quem são os bankers, quem são a concorrência. Você precisa determinar quem que você quer apontar como auditores. Para que a gente possa fazer isso de forma subsequente. Não deve esperar até você receber financiamento antes de você começar a pensar sobre essas coisas. São princípios específicos aqui, não preciso nos aprofundar demais nele. Só vou falar sobre coisas específicas no negócio, nesse estado. O que você deveria pensar quando você estiver fazendo design ou pensar sobre isso? Com- Vamos finalizar rapidamente o estado de ideação. Você precisa pensar nas suas contribuições. Esse slide será disponibilizado para os participantes? Sim. Sim, se você disponibilizar, sim. Quem está aqui, o que eles estão trazendo?
Só analise isso em termos de negócio. E aí, nesse estágio, nós estabelecemos a empresa, e esse é o estágio onde você já fez os shareholders, você assinou eles, você precisa combater esse acordo e a pessoa precisa adotar isso. Esse é um período onde nós estamos pensando em outras coisas. Todos esses acordos, se eles ainda estão felizes com eles, está sujeito a isso, as partes específicas, você adota eles nas suas associações, porque se lembrem, os shareholders, se você fizer isso sem mudar a empresa, esses são conselhos. E propriedade intelectual que foram transferidas, você precisa reduzir quem que é dono do quê. E aí o crescimento, essa fase de crescimento, agora vamos falar sobre isso. Talvez você começou esses diretores, por exemplo, para empresas que são as da Nigéria, que seja um shareholder unitário. Quais são os poderes e responsabilidade que você vai dar para ele? Esse é o último estágio. Muito é esperado, à medida que você progride, o threshold vai continuar aumentando, ok? E aí, nós precisamos lembrar dos slides que eu falei sobre todos os tipos de coisa? Nós vamos checar o que vocês fizeram. Eu peço desculpas que eu passei do período, mas eu acho que a gente pode parar agora e responder perguntas. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que todos gostaram muito. Infelizmente, o seu tradutor do francês teve que sair. Nós faremos os slides disponíveis para vocês, para que vocês possam se beneficiar. Algumas perguntas foram colocadas no chat, eu vou responder somente uma por causa do tempo. Outras perguntas vão ser compartilhadas com o document. Essas perguntas nesse formato e vamos compartilhar com você, para que a gente não fique todos aqui na ligação. Essa primeira pergunta aqui entrou. A pergunta é: eu diria que os diretores que estão dirigindo externamente, uma vez que você estabelece uma empresa, você tem uma outra personalidade legal. As empresas desapareceram. Nós não estamos alocando isso para as pessoas que pagaram. Nós tivemos um comprometimento. Quem que é a empresa?